Olá, amigos e amigas do Café com Espiritismo. Aqui é o Vitor, o Menino, e com muita alegria convido vocês a mais uma reflexão. No episódio de hoje, gostaríamos de conversar um pouquinho sobre o episódio da tempestade acalmada, pensando mais propriamente dito no ambiente do lar. Jesus, juntamente com os discípulos, entram no barquinho e se colocam à disposição da vida para ir em busca do seu destino. Em meio a esse percurso que tiveram que enfrentar, surge a tempestade. O desespero acaba que abafa o coração dos discípulos e eles se veem tanto que ansiosos. Nesse momento, Jesus, que estava descansando, é acordado pelos discípulos que, demonstrando toda a ansiedade, todo o medo, pedem-lhe ajuda, como se fossem morrer. Jesus acalma as forças da natureza e restitui a eles, naquele momento, toda a tranquilidade que se fazia necessária. Mas não sem deixar uma lição importante. Questiona-os: aonde está a vossa fé? Nós gostaríamos de pensar nessa lição muito importante a partir da necessidade das nossas vivências em família. Mas para que a gente faça isso, pense na tempestade acalmada perante o clima familiar. Eu gostaria de transpor primeiro essa metáfora da tempestade acalmada para o ambiente escolar. Imaginemos um aluno que está fazendo prova, chegou o dia da prova, estudou, aprendeu um monte de coisas, teve inúmeros deveres e lições, assistiu um monte de aulas. Não faltou investimento por parte do professor para que o aluno conseguisse galgar um degrau de entendimento mais profundo. A hora da prova vem para a verificação dos conhecimentos daquilo que foi conquistado. Naquele momento que o aluno pega a prova, ele começa a olhar. E às vezes, em meio às questões que aparecem ali, o aluno pode se desesperar, ficar assim um pouco apavorado, com medo, ansioso em relação àquilo que ele vai ter que fazer. Ao pensar assim, meu Deus, nossa, isso daqui, aquilo ali, ele pode entrar num clima um pouco difícil. E é nessas horas que às vezes levanta a mão e chama o professor e fala assim: me ajuda, pelo amor de Deus, não estou conseguindo lidar. E o professor vai ali e, diante das questões que o aluno não está sabendo lidar, e dá a ele uma orientação, dá uma diretriz, como que ajuda-o a compreender o caminho, o percurso de resolução, ajuda-o a se orientar melhor naquele momento. O aluno se acalma, fica mais tranquilo, e aí o professor pergunta: uai, mas você não sabia disso? A gente não estudou? A gente, de certa maneira, não havia trabalhado isso daqui? Você não lembra? A partir dessa segunda metáfora, se a gente pensar em relação aos pontos de conexão da primeira, talvez já vai ficando um pouco mais claro os detalhes que a tempestade acalmada trabalha. A gente está no mar da vida, a gente está na escola dos aprendizados. O Criador chama-nos para essa movimentação nessas lições e nesses aprendizados. A gente embarca. E os discípulos ali, junto com o mestre, eles não eram marinheiros de primeira viagem, eles tinham conhecimento. Como o aluno, quando lida com a prova, ele não está fazendo uma questão pela primeira vez. Ele está lidando com uma coisa que ele já trabalhou de tantas outras formas, já recebeu diversos e importantes investimentos da vida. Ele chega num determinado momento e vai lidar com aqueles conhecimentos, forma de pergunta, como que é verificar ali aquilo que ele conseguiu aprender, aquilo que ele conseguiu adquirir. Só que às vezes a gente pega essas provas e a gente fica um pouco apavorado, como os discípulos ficaram como que apavorados no momento da tempestade, que para eles era a provação.
Eles já, em toda a experiência deles na carreira profissional, eles haviam adquirido toda uma base necessária de recursos para eles lidar com aquilo que viria posteriormente. Só que acabam não conseguindo. Pedem a ajuda do Cristo. Jesus, em verdade, era para além de um marinheiro, de um condutor ali do barco. Ele tinha noção da direção e estava calmo. O professor que tem o conhecimento, ele mantém-se calmo. Ele entende ali as lições da prova, compreende bem o que está sendo pedido e ele vai, ajuda o aluno a entender o percurso, ajuda ele a atravessar determinado momento mais difícil, mas torna-lhe a perguntar: uai, você não sabia disso? A gente não tinha trabalhado aquilo? Lembra daquelas lições? Aonde está a vossa fé? Vem no sentido de nos chamar a atenção para aquilo que muitas vezes a gente sabe. No ambiente do lar, a gente embarca junto com outras pessoas para o aprendizado. Convivência não é fácil e por vezes surgem as lições, surgem as tempestades naturais ou muitas vezes provocadas pelos nossos erros, pelos nossos equívocos, pelo orgulho. A vida vem nos chamando a, então, um período de experimentação efetivo. Às vezes a gente poderia lidar de formas diferentes, mas a gente acaba desesperando, com ansiedade, com sentimentos que vão borbulhando dentro de nós, a gente acaba entrando num estado complicado. O Cristo, nesse momento, a providência divina nos ajuda. Quantas vezes em matéria de lar a gente não é como que atendido, socorrido, e diante da intervenção dos benfeitores, de corações amigos, a gente não consegue experimentar de novo a paz. Só que no momento da tempestade, a gente acabou, diante de tantas experiências que a gente já teve, esquecendo a bagagem espiritual que a gente tinha, os conhecimentos que a gente possuía. E às vezes a gente esquece mais. Esquece de ter união, de se ajudar no processo. Os discípulos não se ajudaram. Os discípulos, de certa maneira, não trabalharam para unir, se colocar à disposição da vida, fortalecidos uns nos outros. Olha, vamos fazer o que a gente sabe, vamos nos ajudar. Eu posso fazer o possível para estar nessa ou naquela função, como que a ajudar de forma mais efetiva. O aluno, ele precisará unir os conhecimentos dentro de si mesmo. A lição da união na dificuldade, principalmente em família, vem para que a gente entenda. Às vezes a gente vai sentir um pouco mais, contar com a colaboração de alguém, mas para que a gente consiga avançar. Quando a gente às vezes esquece da união, esquece do que a gente sabe, aí é onde as coisas ficam um pouquinho mais complicadas. E aí, nessa intervenção que o plano espiritual vem, nos ajuda, mas não deixa de lembrar-nos: olha, a gente tem condições de viver melhor. Aonde está a vossa fé? Jesus não estava falando de recursos novos, estava lembrando os discípulos da força que eles tinham. O professor lembra o aluno do que ele sabe, tanto quanto em família a gente é chamado a testificar daquilo que a gente já conquistou. A gente é chamado a apresentar aquilo que a gente já galgou. A vida nos chama para apresentar o nosso melhor. Porque com o nosso melhor e unindo-nos com as pessoas, a gente consegue enfrentar esses desafios, esses conflitos que às vezes dão origem a instantes de instabilidade e de luta em face da caminhada. Nós temos condições. A vida muitas vezes não vai pedir recursos novos, vai pedir aplicação do que já sabemos, do que trazemos no coração, porque verdadeiramente todos nós carregamos alguma coisa de bom que nos servirá de base para enfrentarmos as lutas da vida. Obrigado pela paciência e pela misericórdia. Que Deus nos abençoe e até a próxima.